Tá gravando aí? Agora tá gravando. Então, o iluminismo ele vai exaltar, então, a ciência. Né? Agora, o que é ciência? Você tem desde... Bom, o positivismo ele vai pegar a ideia de que o conhecimento científico ele é um conhecimento empírico. Então, tá aqui, ó. A crença na capacidade dos sentidos de extrair conhecimento verdadeiro a respeito do mundo físico parece óbvia. Afinal, tudo parece indicar que é pelos sentidos que tomamos conhecimento do mundo. Não é assim? Mas isso é resultado de uma coisa que vem lá, ó. Na antiguidade, isso está em Heráclito e Aristóteles. Depois, o pensamento cristão, em Tomás de Aquino e Roger Bacon, vai pegar essa ideia de que o conhecimento é obtido através dos sentidos. O contato com o mundo te traz conhecimento. O que é isso, gente? Levando isso para a visão científica, o conhecimento vem por meio da observação do mundo. Como é que eu observo o mundo? Fazendo experimentos. Né? Então, na era moderna, a gente tem John Locke, que é um empirista. Ele vai falar que o nosso conhecimento ele vem através o homem é uma tábula rasa, tudo que ele conhece é a partir do contato que ele tem com o mundo. Né? Francis Bacon também era um experimentador, certo? Isso são um dos pilares para uma mudança na forma de se fazer ciência, o desenvolvimento da ciência experimental e todos os resultados que a ciência experimental trouxe. Então, lá, que tipo de resultados a ciência experimental trouxe? A ciência experimental trouxe lá a máquina a vapor, depois trouxe a eletricidade e por aí vai. Então, esse tipo de ciência fez sucesso, ela trouxe resultados práticos muito bons. O ideal empírico é exaltado pelo positivismo. Então, nesse texto, a gente escolheu um autor do positivismo, que é John Stuart Mill. Né? E aí a gente vem o texto que começa a explicar o que é isso. Respondi sua dúvida, Jonas, ou só enrolei? Tô respondido. Tá bom. Então, o Stuart Mill ele se debruça sobre a lógica aristotélica. Né? A lógica aristotélica é chamada de lógica dedutiva. Ela faz a conexão entre proposições. Essa conexão entre proposições é chamada de silogismo, para estabelecer o julgamento verdadeiro. Então, o silogismo liga proposições chamadas premissas a uma proposição conclusiva. Então, se eu tenho premissas, todo planeta brilha devido à luz do Sol. Primeira premissa. Júpiter é um planeta, segunda premissa. Então, a partir das duas premissas, eu posso concluir que Júpiter brilha devido à luz do Sol. Certo? Então, é uma forma de você ligar proposições para chegar a uma verdade. Agora, o Mill ele quer mostrar, a partir da lógica, que o conhecimento verdadeiro é proveniente de uma base sensível. Gente, olha só. A lógica é uma maneira de você estabelecer a verdade por meio de proposições. Então, é o encadeamento de ideias, é o raciocínio, é o uso da razão. Então, eu estou chegando à verdade por meio da razão. Ok? O Stuart Mill está falando o seguinte: tudo bem, a razão, por meio da razão, você encadeia as ideias e chega à verdade, mas
tudo que você sabe vem de uma base puramente sensível, ou seja, o que você sabe vem de algo que você experimentou. Então, a razão sozinha não funciona se você não tiver o mundo sensível, aquilo que você percebe através dos seus sentimentos, observação, cheiro, audição, essas coisas. Para tanto, ele define a existência de duas formas básicas de conhecimento: o conhecimento intuitivo e conhecimento inferido. O intuitivo é o conhecimento resultado da ação direta dos sentidos, né? E o inferido é aquele obtido por meio de derivações que permitem o conhecimento da verdade, sem a necessidade de presenciá-la. Então, eu sei que o chocolate que eu estou comendo, ele é doce, né? Olha o exemplo que eu estou dando aí. Ó. Se eu estou comendo um chocolate, eu sei que ele é doce. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento intuitivo. Ele é obtido por meio da experiência sensível que eu tenho na hora que eu como o chocolate. Agora, o conhecimento de que o chocolate tem sua origem em uma bebida oferecida ao conquistador espanhol Hernán Cortés pelos astecas por volta do ano 1519, é um conhecimento derivado. É um conhecimento derivado, é um conhecimento inferido. Eu não experimentei isso, eu não estive lá vendo isso acontecer. Esse é um conhecimento inferido. Como é que é? Inferido e derivado, tá? O conhecimento derivado, o conhecimento inferido, eu não presenciei aquilo para saber, mas eu fiquei sabendo de um modo indireto. Então, quando o Hernán Cortés ele recebeu o chocolate dos astecas, alguém registrou isso. Esse registro é um registro que chegou até nós de forma que a gente pode considerar que é fidedigna, é fiel, e por isso eu sei que aquilo aconteceu. Mas eu não presenciei com os meus sentidos, eu não vi aquilo. O que é a lógica indutiva? A lógica indutiva é um procedimento de inferência. Eu vou fazer inferências a partir de algo que eu conheço para algo que eu desconheço. Então, a lógica que eu apresentei nesse exemplo, ela é baseada em coisas que eu conheço. Eu sei que todo planeta brilha devido à luz do Sol, e eu sei que Júpiter é um planeta. Por isso, Júpiter brilha de acordo com a luz do Sol. No caso da lógica de Stuart Mill, ele vai falar o seguinte: a observação experimental, né, ela o que acontece? Espera aí que eu me embolei aqui. Na lógica normal, eu estou partindo de coisas que eu conheço para chegar numa coisa que eu conheço. Agora é o seguinte: a lógica indutiva ela vai partir de proposições gerais. O que é uma proposição geral? A proposição geral é aquela no qual o predicado é afirmado ou negado de um número limitado de indivíduos. Isso é, todos, poucos ou muitos, existentes ou possíveis, os que possuam as propriedades conotadas pelo sujeito de observação. Então, a lógica indutiva se baseia em proposições gerais extraídas a partir da generalização por indução de proposições particulares ou proposições de observação. Então, tem algumas palavras aqui que são importantes para vocês. Proposição geral, indução, proposições particulares ou
proposições de observação. Proposição particular e proposição de observação é a mesma coisa, tá? E a proposição geral é a proposição que eu faço a partir de proposições particulares. Por exemplo, aqui, ó. A folha do abacateiro é verde. Então eu vou lá, eu observo o abacateiro e vejo que a folha dele é verde. Isso é uma proposição particular. Eu estou falando só do abacateiro. A folha do limoeiro é verde. Eu fui lá no limoeiro, olhei a folha dele é verde. Então, isso também é uma proposição particular. A folha da laranjeira é verde. Então, vou lá na laranjeira, olho a folha dela e a folha é verde. Então, isso tudo aqui são proposições particulares, proposições de observação. São proposições que eu faço porque eu fiz a observação. Eu fui lá e observei diretamente a folha e vi que ela é verde. Agora, eu olhei uma folha, vi que é verde. Eu olhei outra folha, vi que ela é verde. Eu olhei outra folha, vi que ela é verde. Eu fui ali fora, olhei diversas folhas. A folha da grama é verde, a folha do ingá que está ali fora é verde. Todas as folhas que eu vejo aqui são verdes. Então, a conclusão que eu chego é: todas as folhas são verdes. Quando eu falo que todas as folhas são verdes, isso é uma proposição geral. Proposição geral também é chamada de proposição universal. Então, a lógica indutiva ela faz isso. Ó. Ela obtém proposições gerais a partir da generalização de proposições particulares. Estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? Professor, não... Oi? Não entendi o que você falou, Juscelino. Jusceli, não entendi o que você falou. Então, olha só, Stuart Mill ele está tentando desenvolver um método para você chegar a um conhecimento verdadeiro por meio de observações experimentais. Então, cada observação experimental ela te dá uma proposição de observação. Quando você junta várias proposições de observação que são semelhantes, você consegue, então, uma proposição universal. Ok? E aí, o que vocês acham? Eu entendi, porque eu não entendi o final. O que é que você não entendeu, por favor? Não, agora eu entendi. É porque eu não tinha entendido. E aí, o que vocês acham? Esse conhecimento aí é verdadeiro? Dá para obter conhecimento dessa forma? Você ia falar, Jonas Trindade? Gente, eu tenho que responder uma pessoa aqui, só um minutinho. Tem uma aluna que teve um problema e eu vou precisar ir na cidade dela para resolver esse problema. Eu estou combinando com a família dela aqui, que eles mexeram comigo aqui agora, só um minutinho. Pronto, desculpem. Mas o que vocês acham? Esse método aqui de observar as coisas e coletar as observações para fazer proposições gerais, vocês acham que é um método que dá para chegar à verdade por ele? A gente chega à verdade por meio desse método? Eu acredito que sim. Se a gente chega à verdade por esse método, então Stuart Mill está nos dando um método de se fazer ciência, não é?
E aí ele propõe o seguinte, ó, para essas proposições serem certas e chegarem ao conhecimento verdadeiro, o observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e deve registrar fielmente o que puder ver, ouvir, etc., em relação ao que está observando. E deve fazê-lo sem preconceitos. Então, olha aqui, ó. Qual que deve ser a característica do cientista? Órgãos sensitivos normais e inalterados. Ou seja, tem que ter visão, audição, tudo preparado para ele observar o fenômeno. É lógico que hoje a gente não precisa nem ter tudo, né? Se a gente tiver aparelhos adequados para fazer os registros, então se a gente tiver câmera, se a gente tiver um sensor, né, um termômetro, a gente consegue ampliar a capacidade dos nossos órgãos dos sentidos para coletar as informações. A gente deve fazer um registro fiel de tudo, sem preconceitos, ou seja, o cientista ele tem que ser neutro, ele não pode deixar outras coisas influenciarem naquilo que ele está observando. Afirmações a respeito do estado do mundo ou de alguma parte dele podem ser justificadas ou estabelecidas de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador, não preconceituoso. As afirmações a que se chega, proposições de observação, formam a base a partir da qual leis e teorias que constituem o conhecimento científico devem ser derivadas. A verdade de tais afirmações deve ser estabelecida com cuidadosa observação. Qualquer observador pode estabelecer ou conferir sua verdade pelo uso direto dos seus sentidos. E aí, gente? E aí? Vocês acham que isso aí funciona? O que vocês acham disso aí? É isso que o cientista faz? De certa forma, o cientista faz isso. Ele coleta informações, ele tenta ser neutro, né? Agora, esse método, ele dá uma garantia de que o conhecimento de que está sendo produzido é um conhecimento verdadeiro. E quando a gente estabelece uma teoria científica, a gente segue exatamente esses passos, os cientistas seguem exatamente esses passos para fazer ciência. Essa é a questão. Eu acho que não, professor, depende, né? Uma outra coisa interessante é que é possível, a partir desse método, eu também fazer previsões e explicações. Então, através das observações particulares, eu chego a observações gerais. Essas observações gerais, elas me levam às leis e teorias. Através das leis e teorias, eu conhecendo as condições, eu posso fazer previsões e explicações. Por exemplo, a água congela a 0 graus Celsius. O radiador do carro possui água pura. Então, se a temperatura cair abaixo de 0, a água do radiador do carro vai congelar. Então, eu tenho duas proposições. A primeira proposição ela é uma proposição geral, não é? Aqui, ó, a partir de proposições de observação, eu descubro que a água congela a 0 graus Celsius. Já que a água congela a 0 graus Celsius, e eu tenho água no meu radiador, se a temperatura cair, o meu radiador vai estragar. Radiador é carro antigo, né? Os carros de hoje não tem mais esse radiador. Tem radiador? Nem sei. E aí, olha só, eu posso verificar essa previsão por meio de um experimento. Eu pego lá o radiador do carro e
verifico se a água dentro dele congela ou não. Ok? Então, o positivismo é isso, ó. É a capacidade da ciência para resolver os problemas da humanidade. Ele utilizava a lógica indutiva, que é essa lógica aqui. Através da lógica indutiva, eu chego a proposições gerais, a partir de proposições de observação. A partir dessas proposições gerais, eu consigo fazer previsões que podem ser testadas por meio de experimentos. Aqui é o indutivismo, a gente falou sobre essa lógica. Antes de falar do problema, deixa eu concluir aqui. Então, olha o que o Mill está falando. Ó. Quando os gregos abandonaram a suposição de que os movimentos planetários eram produzidos pela revolução de rodas materiais e recorreram à ideia de meras esferas ou círculos geométricos, havia nessa mudança de opinião mais do que a substituição de uma curva física por uma curva ideal. Houve o abandono de uma teoria e sua substituição por uma mera descrição. A primeira tentativa dos gregos de descrever o movimento dos planetas, se vocês lembram lá das aulas, lá das primeiras aulas de história da astronomia nesse curso nosso, os gregos eles atribuíam o céu como esferas. É como se fossem os astros, eles estão presos em esferas e essas esferas girando em torno da Terra. E a forma como essas esferas giram em torno da Terra, ela nos dá o movimento dos astros. Aos poucos, eles substituíram a ideia dessas esferas por uma mera descrição. Não são esferas de verdade, é só uma descrição. Vocês estão entendendo a substituição da ideia? Primeiro, a ideia de que os planetas estavam presos em esferas de cristal, para depois só entender que aquilo é um modelo, é uma descrição simples. Essa doutrina era uma tentativa de assinalar a força pela qual os planetas eram influenciados e compelidos a moverem suas órbitas. Mas quando a filosofia deu aí um grande passo, as rodas materiais foram rejeitadas e se mantiveram só as formas geométricas. A tentativa de explicar os movimentos foi abandonada e restou uma teoria da mera descrição das órbitas. A afirmativa de que os planetas eram movidos circularmente por rodas girando no interior de outras rodas deu lugar à proposição de que se moviam nas mesmas linhas que seriam traçadas por corpos assim movidos. Então, eu estou substituindo aquela ideia de que existiam rodas materiais movimentando os planetas por uma mera descrição, né? Então, para ele, o que o Stuart Mill está querendo dizer é isso, olha, no final das contas, a ciência vai fazer descrições desse tipo. A partir da observação, eu consigo fazer uma descrição do que está acontecendo no mundo. Vocês entenderam essa lógica indutiva? Tem alguma dúvida? Então, no final das contas, para Stuart Mill, o papel da ciência é fazer uma descrição. Essa descrição, a gente consegue informações para fazer essa descrição por meio dos dados de observação. Está claro até aqui? Alguma dúvida? O que vocês acharam daquele método para falar se todas as folhas são verdes? É bom aquele método?
Eu achei um método interessante. Tem uma coisa também da realidade que a gente já conhece também, né? Que a gente sabe que as folhas todas verdes. Eu achei interessante esse método. E aí, Gonçalves? Gonçalves hoje está caladinho, falou nada. Eu achei o método também bastante interessante, porque dá para você analisar, a partir do momento que você analisa, você dá para perceber que as folhas são verdes. Trindade. Quero a opinião de todos. Eu acho que não dá certo, porque mesmo que muitas folhas sejam verdes, de muitas árvores, nem todas são. Você já viu Então, alguma folha que não é verde? tem folha, geralmente de plantas. Minha mãe tem algumas plantas em casa que folha é amarela. Então, Ah, nem sempre. então. O problema é exatamente esse. Olha lá, ó. Essas folhas aí são verdes? Não. Não são. Gente, olha como é que é, ó. No método de Stuart Mill, o conhecimento científico é um conhecimento verdadeiro porque ele foi obtido por meio da experimentação. Não é isso? E como que eu obtenho conhecimento científico pela experimentação? Eu verifico a situação de um jeito, verifico novamente, não é? E eu obtenho as proposições de observação. A partir de várias proposições de observação, eu chego a uma proposição geral. E essa proposição geral, então, ela é verdadeira porque ela foi obtida de várias proposições de observação. Então, a folha da abacateira é verde, a folha do alface é verde, a folha da grama é verde, a folha de não sei o que é verde, a folha de não sei o que é verde. Então, todas as folhas são verdes. O problema é o seguinte: você pode olhar folhas de 1000 espécies de plantas. O fato de 1000 espécies de plantas terem as folhas verdes, isso é garantia de que todas as folhas terão a cor verde? Não. Não é garantia. Então, de fato, a gente encontra na natureza algumas folhas que não são verdes. Olha aí, essa folha aí, ela é roxa, né? Avermelhado, roxo, avermelhado aí. Entendeu? Então, esse é o grande problema do indutivismo. A impossibilidade de se observar o fenômeno em todas as situações possíveis. Com isso, a gente chega no outro texto que eu tinha pedido para ler, que é o do Stuart Mill, ainda era para ter lido na semana passada, né? Então, o problema da visão indutivista. Qual o problema da visão indutivista na metodologia científica? Afinal, a produção do conhecimento científico não se dá dessa maneira. A gente viu que o método indutivo se baseia nos seguintes procedimentos: observação de fenômenos para obtenção de proposições particulares, identificação de regularidades para obtenção de proposições universais, utilização de proposições universais para previsão de novas observações. Não é isso? A gente observa o fenômeno. A água congela na minha casa a 0 graus Celsius. A água congela na casa do Trindade a 0 graus Celsius. A água congela na casa da Juscelia a 0 graus Celsius. Então a gente sabe que a água congela porque foi testada em vários lugares, de várias maneiras diferentes, e ela congelou a 0 graus Celsius. Né? Então, eu saí das observações particulares, que a água congela na minha casa a 0 graus Celsius. Eu observei uma regularidade, ou seja, tanto na minha casa, quanto na casa do Jonas, quanto na casa da Jocely, quanto na Conchinchina, qualquer lugar do mundo, a água está congelando a 0 graus Celsius. E a partir disso eu fiz a proposição universal. A água congela a 0 graus Celsius. Pronto. A água congela a 0 graus Celsius. Essa é a minha proposição universal.
Eu utilizo isso para fazer previsões. Então, se eu tenho água no meu radiador, se o meu radiador chegar a 0 graus Celsius, a água vai congelar dentro dele. É legal, né? Parece que funciona, não é verdade? O principal problema dessa proposta é apresentado, entre outros, por Popper. Então, Popper é um importante filósofo da ciência. Deixa eu achar aqui. E ele vai ver. Deixa eu só achar a foto do Popper aqui para vocês. Aí o Popper aqui, ó. Esse é o Popper. Tá? Voltando aqui. Cadê o texto? Está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa no inferir enunciados universais de enunciados singulares, independente de quão numerosos sejam estes. Ou seja, não importa, né, se eu tenho um monte de enunciado particular, sempre é possível encontrar uma situação que mostra o enunciado como falso. Qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode se revelar falsa, independente de quantos casos de cisnes brancos possa observar. Isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Entendem o que eu quero dizer? Não importa a quantidade de observações. Pode falar, Ju. Eu falei que sim. Não importa a quantidade de observações feitas e de proposições particulares estabelecidas, não há nenhuma garantia de que as proposições universais inferidas a partir delas sejam verdadeiras. Então, é aquilo que eu falei, ó, não existe. Eu cheguei a essa proposição universal a partir de observações experimentais. Eu não tenho nenhuma garantia de que essa proposição é verdadeira. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso é sério. Olha lá, ó. Nós moramos aqui na Bahia. Todos os dias vocês observam o sol nascendo entre 5h30 da manhã e 6 da manhã, dependendo da época do ano, não é? Existe alguma garantia baseada nessas observações de que o sol vai nascer amanhã? Não. Não. Exatamente. Por meio de observações, a gente não pode garantir que a mesma coisa vai acontecer. Isso não é engraçado? Como é que a gente chega à conclusão de que o Sol vai nascer amanhã? Não é por meio de proposições particulares? Aí a gente chega a uma proposição universal de que o Sol nasce sempre em tal horário, tal. Isso dá garantia de que o Sol vai nascer amanhã? Não. Nenhuma garantia. Na verdade, nós não temos nenhuma garantia de que o Sol vai nascer amanhã. A Terra tem um movimento de rotação. Digamos que a cada 4 bilhões de anos e meio ela pare esse movimento. Pronto. Então ela ainda não parou, a gente não sabe disso. Ela vai parar. Não vai nascer o Sol. Entendeu? Parou quando quando estava de noite aqui. Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente não tem garantia de. A partir de observações experimentais, a gente consegue ter alguma noção de regularidades, mas a gente não consegue afirmar com certeza que essas regularidades vão acontecer sempre da mesma forma.
Para a proposição universal ser verdadeira, seria necessária a observação de todas as folhas, de todas as plantas que já existiram na face da Terra. Bastando a observação de uma folha com coloração diferenciada para tornar a proposição falsa. Né? Então, de fato, as folhas do manjericão roxo, por exemplo, são roxas. Aí, o que alguns indutivistas eles propuseram? Falaram, olha, então qual que é o nosso problema? Qualquer evidência observável vai consistir em um número finito de proposições de observação. Enquanto uma afirmação universal reivindica um número infinito de situações possíveis, a probabilidade da generalização universal ser verdadeira é, dessa forma, um número finito dividido por zero. Porque o que acontece? O pessoal fala assim, não, o caso da folha do abacateiro é porque a gente faz poucas observações, por isso que a gente chega a uma conclusão falsa. Mas se a gente fizer muitas observações do fenômeno, a gente chega numa proposição verdadeira. Quanto mais observações eu fizer, mais verdadeira é a observação. A probabilidade de eu chegar a um conhecimento verdadeiro é maior se eu fizer mais observações. Agora, o que é probabilidade? Pode falar, Trindade. Esse método, ele não é quer dizer, já se mostrou não ser de todo verdadeiro, né? Mas ainda tem algumas coisas deles que a gente usa, né? Tipo, essa questão o senhor falou agora me lembrou de que nos laboratórios o que a gente ouve dos professores é que quanto mais experimentos a gente faz, quanto mais dados a gente colhe por meio de vários experimentos, da repetição do mesmo experimento, na verdade, mais confiável é o resultado da gente. Então, mais preciso. Mais então, preciso. Ele pode não ser de todo verdadeiro, mas tem algumas coisas que a gente colhe dele. Tomar cuidado, que é o seguinte, existe uma diferença entre você falar mais confiável, mais preciso, e falar mais verdadeiro. Se você, digamos o seguinte, que você está medindo o tempo de oscilação de um pêndulo, não é? Aí o pessoal pede para você tomar essa medida 10 vezes. Para quê? Para você ter uma medida mais precisa. Fala, Trindade. Não, eu cliquei sem querer. Foi sem querer. Ah, tá. Então, olha só. Para que você toma 10 medidas da oscilação de um pêndulo para você fazer lá a lei da oscilação do pêndulo? Você toma 10 medidas porque isso reduz o seu erro de observação. Né? Aqueles erros de ligar o cronômetro, desligar o cronômetro e tudo isso. Então, você obtém um resultado mais preciso. E com base nesses resultados precisos, a gente chega numa lei experimental, que é a lei do comportamento do pêndulo. A gente sabe que o período de oscilação de um pêndulo é raiz quadrada, como é que é? 2π raiz de L sobre G. Não é isso? Então a gente consegue chegar a essa lei, essa é uma lei experimental. Entendeu? Por meio da experimentação eu chego nessa lei. Eu sei por quê? Porque até hoje todo mundo que fez isso com o pêndulo conseguiu esse resultado com essa lei. Isso é garantia de que isso sempre vai acontecer? Essa é a questão. Isso é garantia de que isso sempre vai acontecer? Não. Não. Agora, parece que para algumas coisas isso funciona muito bem. E a gente usa isso para, por exemplo, os médicos vão usar diversos resultados experimentais desse tipo para fazer cirurgias, para tratamentos e tudo. Entendeu? E a gente tem muitas coisas por causa disso. Agora, garantia de que aquele conhecimento é verdade, a gente não tem. Percebe a diferença? A gente pode estar acreditando numa coisa porque o experimento tem dado certo, e a causa pode ser outra, por exemplo. E aí, coincidentemente, porque a gente acredita numa coisa, dá o mesmo resultado. Estão entendendo o que eu quero dizer? A questão é,
A ciência, ela pode ser chamada de conhecimento superior porque ela obtém os resultados a partir da observação? Ela pode ser considerada um conhecimento superior à filosofia, ou superior ao conhecimento religioso, ou superior a outras formas de conhecimento por causa disso? É temeroso, a gente não tem certeza se a gente pode falar que a ciência só por causa disso não é suficiente. Falar que a ciência é superior. E aí ele apela aqui para o caso da probabilidade, ó. Se você faz duas observações do fenômeno, aí a probabilidade, o que eles estão falando? A probabilidade é pequena de ser verdade. Mas se você faz 1000 observações do fenômeno, está falando que a probabilidade é maior. É assim que o pessoal que defende o indutivismo fala. A probabilidade é maior. O problema é o seguinte, a probabilidade ela tem que ser a partir de todas as situações possíveis. Agora, o que são todas as situações possíveis? Você concorda comigo que todas as situações possíveis é um número infinito? E se você pega 2 e divide pelo infinito, e 1000 dividido pelo infinito, qual que é o resultado? Quanto que é? Um número dividido pelo infinito? Se aproxima de quê? Estão vivos? Tende a zero para ambos. Tende a zero. Então, você não tem garantia, é isso que eu estou falando. A probabilidade de ser mais verdadeiro continua sendo zero. Só porque eu fiz mais observações, isso não torna a probabilidade de ser mais verdadeiro. E, de fato, é interessante, gente. A gente tem alguns conhecimentos que a gente considera como científicos e que não foram feitas tantas observações assim. Por exemplo, os trabalhos de Piaget, de psicologia cognitiva, são trabalhos excelentes que trouxeram excelentes contribuições para a ciência, trouxeram excelentes contribuições para o ensino. Mas com quantas pessoas Piaget fez experimentos, você sabe? Se eu não estou enganado, Piaget fez experimentos com os filhos dele só. Então, a partir da observação dos filhos dele, ele chegou a conclusões que valem para todo mundo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, a gente pega aquilo e usa, e os resultados são muito bons, então vamos usar. Agora, é garantia de que aquele conhecimento é verdadeiro? E se alguém for mais esperto lá do que o Piaget e vai, eu vou testar com 1000 pessoas. Isso dá mais garantia de que aquele conhecimento é verdadeiro? Não me dá mais garantia de que aquele conhecimento seja verdadeiro. Entendeu? Mas, de fato, algumas coisas a gente usa e funciona. Aí, assim, a gente vive num mundo assim, a gente não... Essa alegação que alguns cientistas fazem de que eles conhecem aquilo porque aquilo é a verdade, porque foi testado experimentalmente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes eles estão tentando impor alguma ideologia, impor algum tipo de crença, quando eles tentam esse tipo de generalização. Ok? Tá. Sim. Alguma dúvida? Então, a partir daí, a gente vai chegar no Popper. O Popper, ele reconheceu esse problema. Então,
esse texto está falando do problema da indução. A gente viu que a indução ela é problemática e o Karl Popper ele viu esse problema. Não é só ele que se viu, não. Outros filósofos antes dele já perceberam o problema no indutivismo. Tá? Mas o Karl Popper está preocupado em estabelecer critérios de demarcação. O que são critérios de demarcação? Por exemplo, astrologia é ciência? Astrologia é ciência, gente? Eu acredito Não. que sim. Astrologia de horóscopo? Ah, entendi. Não é, não. Não é considerado ciência. Qual a diferença entre astrologia e astronomia para a gente falar que astronomia é ciência e astrologia não é ciência? Quem sabe me dizer? A astrologia seria os astros e a astronomia seria a questão desses... Ai, eu me confundi. A astrologia, ela lê os astros com o objetivo de identificar a influência deles na nossa vida. A astronomia, ela lê os astros com o objetivo de descrever o movimento deles. Só isso. Aí, o que acontece? Nós, da física, todos bonitões, estudantes da física, né? Defensores da ciência, bonitões, eles vão lá no Facebook, no Instagram, todos orgulhosos para falar, astronomia é ciência, astrologia não é. Beleza? Por que não é? Me explica. Digamos que o Jonas Gonçalves conheceu uma astróloga. E ele apaixonou pela astróloga, vai casar com a astróloga. Só que ele é um cientista, cara, ele está fazendo física. Aí ele fica assim, poxa, eu tenho que provar para essa mulher que a astrologia não é verdade. Eu tenho que provar que o conhecimento científico é melhor do que isso aí. Ela está acreditando em besteira, baboseira. Como é que você fala com ela, Jonas? Ah, professor, não sei nem o que falar. Você não sabe nem o que falar, né? Então, gente, um critério de demarcação é um critério para falar que uma coisa é ciência e outra coisa não é ciência. Então, Karl Popper ele percebeu o seguinte, olha, até Karl Popper, o critério de demarcação era essa questão, foi comprovado experimentalmente. Se foi comprovado experimentalmente, é ciência. Aí o pessoal criticou isso e mostrou, olha, gente, não tem jeito, o fato de ser demonstrado experimentalmente não prova a teoria, por quê? Porque eu posso encontrar uma situação experimental que contradiz. Sempre é possível encontrar uma situação experimental contraditória. É impossível testar todas as possibilidades. E aí o Karl Popper, preocupado com isso, falou, então a gente tem que ver outra forma de definir o que é um conhecimento científico. Então, lá no texto, ele fala da teoria histórica de Marx, da psicanálise de Freud e a psicologia de Adler. E ele compara esses três tipos de conhecimento com a teoria da relatividade. Ele observa o seguinte, primeira coisa, teoria histórica de Marx. O que é a teoria histórica de Marx? A teoria histórica de Marx, ela fala que... gente, eu vou falando de uma forma bem simples aqui, eu não tenho muito conhecimento desse assunto. Mas é basicamente que as transformações que acontecem na nossa sociedade, elas acontecem por meio da luta de classes entre oprimidos e opressores. Então, o oprimido, ele toma consciência da sua situação de oprimido, ele, de alguma forma,
ele se impõe e acontece uma mudança ali, tudo que vai causar uma revolução, uma grande transformação na sociedade. Tá? É por isso que as pessoas que defendem lá a teoria histórica de Marx, elas trabalham sempre com essa ideia de você tem que... Isso é muito comum na nossa linguagem acadêmica, educacional. O pessoal fala, tem que lutar, sem luta não tem transformação, porque é a crença de que as transformações só vêm se você, de alguma forma, se revoltar. Revoltar no sentido de revolucionar, de você provocar a mudança. Entendeu? E aí uma pessoa que acredita na teoria histórica de Marx, ele vai e olha lá no passado, por exemplo, por que o Império Romano caiu. E aí ele vai considerar que os bárbaros que viviam fora do Império Romano eram oprimidos, eles tomaram consciência de que eram oprimidos e eles se revoltaram contra o opressor, que era o Império Romano, e aí eles reviraram tudo e houve toda a transformação que levou à queda do Império Romano. E se você pega um outro momento da história? Aí quando você pega vários momentos da história, você vai ter sempre essa interação entre opressor e oprimido. Às vezes o opressor ele é mais forte e ele sufoca o oprimido e ele se estabelece. Então, com os espanhóis, com os astecas, por exemplo. Eles acabaram com os astecas e com isso eles prevaleceram ali. Bom, o que o Popper observou é que a teoria histórica de Marx ela consegue explicar qualquer situação da história, entendeu? Ela explica tudo. É sempre possível explicar alguma coisa usando a teoria histórica de Marx. Então, por isso, o pessoal considera ela verdadeira. A psicanálise de Freud. Ele pegou um exemplo de um caso lá de uma criança com problema. Aí, a psicanálise de Freud, ela consegue explicar por que a criança tem aquele problema. Só que a psicologia de Adler, ela é diferente da psicanálise de Freud. E se eu usar a psicologia de Adler, eu também consigo explicar por que a criança tem aquele problema. O que o Popper ele percebeu? É que existem certas construções de conhecimento, certas teorias produzidas pelo conhecimento humano, que se adaptam a qualquer situação, sendo sempre possível explicar qualquer coisa por elas, mesmo teorias diferentes conseguem explicar a mesma coisa com hipóteses diferentes. Então, o fato da teoria explicar aquela coisa não significa que ela é verdadeira. Se eu pego a psicanálise de Freud e a psicologia de Adler, elas partem de pressupostos diferentes, mas conseguem explicar a mesma coisa. Elas conseguem explicar tudo. Sempre é possível explicar. Entendeu? No entanto, a teoria da relatividade, na época dele, a teoria da relatividade ela foi testada, teve o eclipse de Sobral, né, em que verificou-se a curvatura do raio de luz quando ele passa perto do Sol. A luz proveniente de uma estrela, a luz dela se curva quando passa perto do Sol. Isso era uma previsão da teoria de Einstein, e a teoria ela ia estar falsa, ela ia ser falseada se no eclipse isso não fosse observado. Então ele percebeu o seguinte: teorias que ele considera como científicas, elas são refutáveis por meio de um procedimento empírico, por meio da experiência. Teorias que não são científicas explicam qualquer situação. Então, o que torna uma teoria científica para Karl Popper não é o fato da teoria conseguir explicar as situações, mas é o fato de ter uma possibilidade de refutar a teoria por meio de um experimento. Estão entendendo a diferença?
Então, o pessoal das ciências sociais não gosta de Popper, porque muitas coisas das ciências sociais, o Karl Popper não, ele vai falar que não é ciência. Por quê? Porque elas tentam explicar tudo e elas não são refutáveis. Sempre que aparece uma situação contrária, você consegue dar um jeitinho na teoria para explicar. Estão entendendo? Agora, uma teoria científica, quando aparece uma situação contrária ali, a teoria científica para Popper, ela tem que ter possibilidades de refutação. Ela tem que, isso ele chama de ser falseável. Então, ó, Popper está querendo resolver o problema do indutivismo sem abrir mão do critério de demarcação. Para ele, a demarcação, o que é ciência, o que não é ciência, é importante. Tá? Gente, quando você cria um critério de demarcação para falar o que é ciência e o que não é ciência, você tem por trás disso uma ambição maior. A ambição é dizer o que é verdade e o que não é verdade. No fundo, existe aí uma crença de que o conhecimento científico é um conhecimento superior. Então, eu tenho que demarcar o que é ciência para eu definir o que é esse conhecimento superior. Olha ele falando aqui no texto, ó. Ele está falando da teoria de Marx, da psicanálise de Freud e da psicologia de Adler. Sentia que as três teorias, embora se apresentassem como ramos da ciência, elas tinham de fato mais em comum com mitos primitivos do que com a própria ciência, que se aproximavam mais da astrologia do que da astronomia. Então, ele está falando, olha, a teoria histórica de Marx parece mais astrologia. A psicanálise, a psicologia individual parece mais astrologia. Por que incomodava ele? O ponto que o incomodava era a capacidade que seus amigos, admiradores dessas teorias, tinham de adaptar qualquer situação a elas como se fossem capazes de explicar tudo. Então, eles falam, essa teoria ela é científica porque ela consegue explicar tudo. Só que ele compara a aceitação dessas teorias a uma conversão religiosa, capaz de abrir os olhos para a nova verdade. Então, essa é a sensação, né? Quando alguém começa... É como se ele tivesse uma verdade escondida, você aprendeu essa verdade, com essa verdade você explica tudo, né? E aí ele começou a suspeitar disso. Porque as confirmações, olha só o papel da confirmação experimental. Ó, ele concluiu que as confirmações obtidas a partir de cada observação só reafirmavam que cada uma delas podia ser analisada à luz dessas teorias. Olha só, a confirmação experimental só afirma que é possível analisar a situação à luz daquela teoria, sem necessariamente comprovar. Estão entendendo? Ou não? O fato de eu explicar alguma coisa por meio de uma demonstração experimental só me diz que é possível analisar aquela situação por meio daquela teoria. Isso não está provando a teoria. Isso não está dizendo que a teoria é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram a máquina de refrigerante?
A máquina de refrigerante... Opa, aconteceu. A máquina de refrigerante, você coloca uma moeda, né? E ela te dá uma latinha de refrigerante. Ok? Então vamos fazer uma teoria de como que funciona a máquina de refrigerante. A teoria é a seguinte: dentro da máquina de refrigerante, deixa eu achar aqui para vocês. Dentro da máquina de refrigerante vive um anão. Entendeu? Então, quando eu coloco uma moeda aqui, o anão pega o refrigerante e coloca aqui. Está explicado? A teoria explica. Tá vendo? Então vamos testar se essa teoria é verdadeira. Pega uma moeda e coloca aqui. Plim! O refrigerante apareceu aqui. Pronto. Então a teoria é verdadeira. O fato do teste dar certo significa que a teoria é verdadeira? Não. Não. Mas eu fiz o teste, olha só. A hipótese é, existe um anão dentro da máquina. Ele recebe a moeda e entrega o refrigerante. A hipótese, ela não explica toda a situação? Não explica? Sim ou não, gente? Vocês estão vivos? A hipótese explica a situação. Bom, é possível testar a hipótese? Sim. Como é que eu testo a hipótese? Eu vou colocar uma moeda. Quando eu pego a moeda, o anão vai lá e me dá o refrigerante. Acontece isso. Coloca a moeda, eu ganho o refrigerante, não é isso? Pronto. Fiz um experimento, testei. Minha hipótese é verdadeira. O fato de eu fazer um experimento, ele garante que a minha hipótese é verdadeira? Não. Ele não garante que a hipótese é verdadeira. Não existe nenhuma garantia. Entendeu? É isso que o Popper está desconfiado aqui. Ele está desconfiado que as conclusões obtidas a partir de cada observação só reafirmam que cada uma delas pode ser analisada a partir daquela teoria, mas não comprova necessariamente. Ele está falando, ó, a atividade experimental ela não comprova a teoria. Ela simplesmente diz que aquela teoria pode ser. Ela simplesmente diz que aquela situação experimental pode ser analisada a partir daquela teoria. Não significa que a teoria é verdade. Significa simplesmente que é possível analisar a situação com aquela teoria. Ok? E aí ele dá o exemplo aqui do garoto, ó, que eu falei com vocês. Ó. Posso ilustrar esse ponto com dois exemplos muito diferentes do comportamento humano. O homem que joga uma criança na água com a intenção de afogá-la e o que sacrifica sua vida na tentativa de salvar a criança. Então, um homem malvado pegou a criança e jogou na água para salvar a criança. E um outro homem foi lá, salvou a criança, mas morreu ao salvar a criança. Ambos os casos podem ser explicados com igual facilidade, tanto em termos freudianos como adlerianos. Segundo Freud, o primeiro homem sofria repressão, algum tipo de complexo de Édipo, enquanto o segundo alcançara sublimação. Segundo Adler, o primeiro sofria de sentimento de inferioridade, gerando provavelmente a necessidade de provar a si mesmo de ser capaz de cometer um crime,
E o mesmo havia acontecido com o segundo, cuja necessidade era provar a si mesmo ser capaz de salvar a criança. Então, olha só, gente, a mesma situação pode ser explicada por duas teorias diferentes. Ou seja, o fato de eu ter o homem que joga a criança na água e o outro se suicida lá para salvar a criança, o outro se mata, né, no suicídio. Ali não é um suicídio. O outro morre para salvar a criança. Isso não constitui prova nem para a teoria de Freud, nem para a teoria de Adler. Simplesmente pode ser explicado por ambas as teorias, mas não constitui prova, não é prova experimental. A prova experimental não garante que uma teoria é melhor do que a outra. Tem um outro exemplo que é muito interessante. Deixa eu achar aqui. Vocês já ouviram falar desse experimento sobre a origem da vida? É um experimento de Miller, 1953. Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram um tubo gasoso. Nesse tubo gasoso, eles simularam a atmosfera primitiva da Terra. Gás metano, nitrogênio, amônia, água e CO2. Tudo isso aqui, certo? Aí, eles fizeram esse gás passar por umas descargas elétricas. Umas descargas elétricas aconteceram, o gás foi condensado, foi coletado aqui e alguma amostra disso foi coletada aqui, tá? Nessa amostra, eles coletaram alguns aminoácidos. E com isso eles chegaram à conclusão de que a vida surgiu na Terra por acaso, por meio de relâmpagos, né, descargas elétricas na atmosfera primitiva da Terra. Ok? Então, com isso, eles dizem que provaram que a vida pode surgir por acaso no planeta Terra, com a atmosfera que existia no planeta Terra. Tá bom? Então, olha o experimento. O experimento, ele pega uma atmosfera semelhante à da Terra, solta umas descargas elétricas e aparecem aminoácidos. Aminoácidos são partículas, são moléculas que dão depois origem ao DNA, que poderiam dar origem a uma célula, poderia dar origem à vida. Então, eles estão falando, olha, por meio de moléculas que não fazem parte que não são... por meio de moléculas que não tem nada a ver com as moléculas do DNA, eu consigo aleatoriamente produzir moléculas que podem dar origem ao DNA. Tá entendido isso? O que vocês acham? O experimento prova que a vida surgiu na Terra aleatoriamente? O experimento prova isso? O pessoal fala, na aula de biologia, dependendo do professor de biologia que você teve no ensino médio, ele vai falar, olha, já foi provado experimentalmente que a vida surgiu na Terra por acaso. Não é? Está provado, não está? O que vocês acham? Eu acho que não. Mas ali, ó, é uma atmosfera semelhante à atmosfera da Terra primitiva. A Terra primitiva tinha relâmpagos. Se isso aconteceu no tubo de ensaio, isso também aconteceu na Terra primitiva.
Não. O que vocês acham? Hã? Eu acho que não. Agora vocês estão desconfiando de tudo que é ciência, né? Gente, olha só. O experimento funciona, a gente gera aminoácidos e tudo. O problema é o seguinte: ele só consegue gerar aminoácidos se eu manter esse gás numa determinada pressão, numa determinada temperatura. Então, se a temperatura for diferente, se a pressão for diferente, eu já não consigo gerar esses aminoácidos. Entendeu? Então, algumas pessoas vão falar o seguinte: esse experimento não prova que a vida surgiu por acaso. Esse experimento prova que a vida foi planejada, porque somente em condições planejadas. Aqui não é uma condição planejada? Isso aqui não foi planejado? Somente em condições planejadas é que eu consigo gerar aminoácidos. Eu não consigo gerar aminoácidos ao acaso. Quem está certo aí agora? Essa é uma briga que acontece na ciência entre o pessoal do design inteligente e o pessoal que é contra qualquer possibilidade de ação divina na natureza. Entendeu? É uma briga. Aí, o pessoal usa o experimento para tentar provar. Só que, no final das contas, o experimento não prova, porque por meio do experimento eu posso explicar uma coisa, eu posso explicar outra, eu posso adequar a explicação da minha teoria ao experimento. Ele necessariamente ele não prova. É muito bom para a teoria da geração espontânea, não. Eu esqueci o nome dessa teoria. É muito bom para a teoria da origem da vida que eles conseguissem demonstrar eles conseguiram demonstrar que é possível produzir aminoácidos dessa forma. Isso é muito bom. Mas isso não prova. Não é uma prova de que a vida surgiu ao acaso. E também não é uma prova de que a vida surgiu porque foi Deus que fez. O experimento em si não tem essa capacidade de dar essa prova. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês ficam caladão, dá um medo, vocês não estão entendendo nada. Sim, professor. Então ele conclui o seguinte: comparando essas teorias com a relatividade de Einstein, Popper observou que enquanto as primeiras poderiam explicar qualquer comportamento humano sendo sempre confirmadas, a teoria de Einstein fazia uma previsão específica sobre o comportamento da luz proveniente das estrelas em relação à gravidade solar, que poderia ser medida durante o eclipse. Desse modo, a relatividade poderia ser refutada por meio de um procedimento empírico. Ele concluiu, então, que o critério que define o status científico de uma teoria é sua capacidade de ser refutada ou testada. A esse critério ele chamou de falsificacionismo. Então, Popper agora achou um critério para definir se uma coisa é ciência ou não. Essa coisa vai ser ciência ou não vai ser ciência se ela puder ser refutada. Se é possível fazer um teste para provar que a teoria está errada, então a teoria é científica. O que faz dizer se a teoria é científica não é a quantidade de testes que dá certo, mas é a possibilidade de ter um teste que dá errado. Entenderam? A ideia de Popper? Fala, Trindade. É a possibilidade de um outro experimento que diga que a teoria está errada, ou é a própria existência? A possibilidade. Porque a própria existência seria já mostrar que está errado mesmo. Se o experimento mostrar que está errado, a teoria está errada. Uhum. Mas é a possibilidade. Por exemplo,
Einstein, ele publicou a teoria da relatividade. Aí, quando ele publicou a teoria da relatividade, ele falou, olha, não tem jeito de observar a curvatura da luz num campo gravitacional, a não ser que a gente espere um eclipse do Sol e a gente tire uma fotografia das estrelas que estão ali perto do Sol e compare com a fotografia dessas estrelas 6 meses depois, quando o Sol não está ali naquela posição do céu. Se houver diferença na posição das estrelas, é porque a gravidade do Sol desviou a luz da estrela. Então, minha teoria dá certo. Então, ele está com uma teoria que pode ser testada. Não existia, na época que ele lançou a teoria, não existia condições de fazer o teste, porque essas condições só vieram alguns anos depois com o eclipse lá de Sobral, em que foi possível fazer esse teste. Mas até o dia do eclipse não foi possível testar. Entendeu? Mas só a possibilidade do teste tornava a teoria científica. Entendeu? O teste era, se isso não funcionar, a teoria está errada. Ok? Então, ó, as ideias de Popper a respeito do papel do experimento como critério de demarcação são revolucionárias por proporem que a confirmação da teoria por experimento seja menos importante do que a possibilidade de refutação. Então, ó, o que é mais importante para a teoria? Provar pelo experimento ou a possibilidade de refutação? Ele está falando a teoria científica, se for possível refutar. Se não for possível refutar, nem científica ela é. Será que isso funciona? Está aqui. Hã? Eu acho que sim. Então, agora a gente está no método de Popper. Tem uma ideia, cria uma teoria, existe um experimento para refutar a teoria? Não. Então, a ideia é ruim. Rejeita a ideia. Se não existe um experimento para refutar a teoria, rejeita a ideia. Existe um experimento para refutar a teoria? Sim. Espere até o experimento ser feito. O experimento foi feito? Sim. O resultado do experimento confirma a ideia? Não. Então, rejeita a teoria. O resultado do experimento confirma a ideia? Sim. Então, a teoria foi confirmada. Então, agora, o método de Popper é esse aqui. Será que a ciência funciona dessa forma agora, gente? O que vocês acham? Tá bom agora? Temos um método? Semana passada vocês estavam tão falantes, à medida que vocês foram vendo esse assunto, vocês ficaram com medo de falar? Talvez porque a gente caiu em um monte de incerteza agora. Mas tipo, eu não sei se eu entendi bem essa teoria. Tipo, algo só é dito científico se ele permite ou se ele dá brecha para construir um experimento que diga que ele é falso? Exatamente. Exatamente. É a possibilidade dele ser falsa que torna científico. Isso segundo Popper, tá? Isso segundo Popper. Entendeu? A importância do experimento é a possibilidade da teoria. Teorias que explicam tudo e nunca são falseadas, para Popper, não são científicas. E aí ele joga fora um monte de coisa da psicologia, da sociologia. E aí o povo dessas áreas também não gosta do Popper, não. Entendeu? Ele vai comparar essas coisas com crença religiosa. O cara acredita naquilo e adota aquilo para entender tudo. E é interessante, olha só, o cara que adota o marxismo, ele enxerga o mundo a partir do marxismo. Então, ele interpreta o mundo a partir da sua ideologia marxista. Então, o marxismo, não é que o marxismo ele é comprovado pelas coisas que
acontecem no mundo, mas é porque ele usa a lente do marxismo para entender o mundo. Estão entendendo? Então não é porque o cara confirmou que o marxismo é verdade por meio das coisas que ele vê no mundo. É porque ele usa o marxismo para enxergar as coisas que estão no mundo. Agora, a relatividade já não é assim. Eu não uso a relatividade para ver o mundo. A relatividade ela foi proposta e você tinha lá algumas possibilidades de refutá-la, e não foi refutada. Então, já que ela não foi refutada, eu vou aceitando ela como verdade. A ideia do Popper é essa. Ok? Mas, novamente, essa é a ideia do Popper. Então, o critério de Popper, demarcação por falsificacionismo. Ele continua demarcando, ele continua dizendo o que é ciência e o que não é ciência. Agora, será que se a gente olhar para uma teoria científica que foi consolidada, ela vai obedecer esse modelo? Aí entra o próximo texto, que é o texto do problema da neutralidade do observador. Tá? Bom, são 9:03. Eu acho que não vale a pena entrar nesse texto agora, mas leiam esse texto para a semana que vem. Que esse texto agora vai fazer uma crítica a essa possibilidade de você definir a teoria, você definir algo como científico por meio da falsificação. Tá? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Sim. Um abraço e até semana que vem. Até. Até semana que vem.